Hoje nós temos a grata satisfação de estarmos aqui na conferência Paixão e Devoção. Estamos recebendo aqui o pastor Rogério, amém? Vem para cá, pastor, em nome de Jesus. Que bênção estarmos aqui. É mais um amigo, né? Agora, né? Às vezes as conexões acontecem assim, desse jeito. Deus, Ele prepara as situações e os momentos para a gente estar junto, amém? Pastor Rogério, ele é do Maranhão. E é bem longe, irmão, daqui, amém? Ele veio de avião, agora já fui no Maranhão de carro. Já saí daqui, peguei o Siena, eu tinha um Siena preto. Bola, e eu falei, vou até o Maranhão de carro. Fui até o Maranhão de carro. Mas nós queremos louvar a Deus pela vida dele, sua esposa, sua família, o ministério, em nome de Jesus. Amém? Levanta as mãos para cá, nós queremos orar nesse momento. Pai, nós queremos te louvar pelo privilégio de estarmos aqui e recebermos da Tua palavra, Pai. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Como igreja, Jesus, como Tua noiva, nós estamos abertos para recebermos aquilo que o Senhor tem para falar conosco. O Senhor fala com a Tua igreja. O Senhor é aquele que passeia no meio dos candeeiros. O Senhor é aquele que está no nosso meio. E nós temos ouvido nessa noite para ouvir a Tua voz. Que o Senhor fale, use a vida do Teu Filho para ministrar o nosso coração de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Amém? Você concorda comigo? Diga amém. Amém. Fica à vontade, pastor. Quer que a menina do teclado te ajude? Obrigado, viu? Graça e paz, irmãos. Paz do Senhor. Shalom. E aí? Irmãos, prazer estar com vocês aqui. Poder servir esse final de semana nessa casa, para mim é uma honra. Poder participar desse tempo com vocês é muito prazeroso. Para quem não me conhece, eu me chamo Rogério, sou de São Luís do Maranhão, sou casado com a Malu, sou pai do Levi, da Annalise e do Luca. Trabalhando forte para povoar a terra, né? E por graça e misericórdia de Deus, sou pastor na Missão Cristã Casa do Pai, ali em São Luís do Maranhão. E poder participar de um tempo como esse, nessa casa, nesse tempo que nós estamos vivendo, focar na paixão e na devoção é algo muito precioso. Obrigado, meu amigo. Então eu quero expressar minha alegria, não é? Muito obrigado por ter me chamado para participar desse tempo com vocês. Eu creio de verdade naquilo que Deus está fazendo aqui e naquilo que Ele ainda fará. Amém? Glória a Deus. Então é muito bom estar com vocês. Eu espero que o Senhor fale profundamente ao seu espírito. Eu tenho certeza que daqui para domingo você vai estar me amando. Vocês não falaram amém dessa vez por quê? Gente, eu queria rapidamente falar de 2 livros que nós trouxemos ali. Esses livros, eles têm uma mensagem muito específica, né? Esse é o meu primeiro livro, A Esperança de um Futuro Glorioso. Na verdade, é um livreto. Você lê ele numa sentadinha de tarde para tomar um café, não é? E foi intencional, porque essa é uma mensagem muito pontual para esse tempo. Então, quando nós escrevemos esse material, foi pensando justamente na praticidade de você ter acesso a essa mensagem de uma forma mais rápida, não é, para você poder vivenciá-la. Então, nesse livro aqui, eu falo muito sobre qual deve ser, de fato, a nossa expectativa com relação ao futuro. Geralmente, irmãos, quando nós olhamos para o futuro, nós sentimos alguma coisa, sim ou não? E geralmente, nós olhamos para o futuro e sentimos medo, porque nós achamos que o que nos espera no futuro é uma grande tragédia. Parece a impressão que nós temos é que o mundo vai se acabar, as coisas vão ser destruídas e Deus tem que nos resgatar daqui, porque senão nós vamos sofrer, sim ou não? O tempo é muito parecido com os dias onde o povo de Israel estava sendo ameaçado pelos babilônicos. A impressão que eu tenho é essa, não é? Então, quando o povo de Israel estava ali, né, às portas de um cativeiro, o exército inimigo estava às portas da cidade, prestes a levá-los cativos para um lugar, e aí Deus levanta Jeremias com uma mensagem. E é muito interessante, irmãos, porque em meio a toda aquela turbulência, a mensagem que Deus libera através de Jeremias parece ser contraditória ao tempo que eles estavam vivendo. Então, por exemplo, nós olhamos para o tempo que nós estamos vivendo, vemos toda essa pressão que está sobre o Brasil,
nós queremos ouvir a voz de Deus, sim ou não? E naquela época não era diferente, o povo queria uma mensagem de Deus. E Deus levanta o profeta Jeremias, e a mensagem central é: eu sei o pensamento que tenho sobre vocês. Pensamentos de paz. Como assim pensamento de paz? Nós estamos às portas de ser levados para o cativeiro. Os nossos inimigos estão aí, eles vão nos levar, eles vão invadir a nação, eles vão entrar, eles vão saquear a nação, e Deus vem falar sobre paz. É meio estranho, sim ou não? Então Deus levanta o profeta com essa mensagem: eu sei um pensamento que tem a respeito de vocês, é o pensamento de paz, não é de mal. E o propósito é levar vocês para um fim, para um destino que vocês desejam. É como se Deus estivesse dizendo assim: gente, vocês desejam algo, mas vocês não sabem como chegar lá. Então deixa comigo que eu levo vocês. Amém? Então assim, você nem precisa mais comprar, já falei tudo, né? Estou brincando. Então passa ali depois, pega esse material, dá uma lida, eu acho que vai ajudar muito você nesse tempo que a gente está vivendo. Esse outro aqui é o nosso lançamento, né? Casa de Oração, a Eterna Identidade da Igreja. No ano de 2011, Deus me fez um desafio. Eu trabalhava, né? Hoje eu trabalho, mas naquela época eu trabalhava e ganhava dinheiro. Hoje eu só trabalho, né? Eu trabalhava numa empresa, Deus me fez um desafio de largar tudo. Isso é uma experiência pessoal, não transforme isso numa experiência, numa doutrina para todo mundo. Deus falou comigo, né? Deus me deu uma pressão, né, pastor? A gente sabe como é que é isso, né? Deus coloca a gente contra a parede e fala assim: agora ou vai ou racha. Não sei como é que vocês veem isso aqui, mas a gente tem esse ditado lá no Maranhão. Então Deus me chamou para um tempo específico de devoção e paixão por Ele. E aí nós passamos o ano de 2011 todo trancado dentro de um quarto. Deus me fez uma proposta. Deus falou assim: você quer trabalhar para mim? Eu falei: depende da proposta, né? Estou brincando. Eu fui para dentro do quarto, irmãos. Deus falou assim: ó, entre no quarto de manhã, como se você estivesse entrando numa empresa, e cumpra um horário comercial. Então eu entrava para o quarto 8 da manhã, saía meio-dia, almoçava, ficava um pouco com meu filho. Na época eu só tinha um filho. Depois eu voltava para o quarto 2 da tarde, só ia sair de lá às 6 horas. Então eu cumpria um horário comercial. Todos os dias, durante um ano. Então, durante esse período todo, Deus falou algumas coisas conosco. E nós copiamos, né, escrevemos à mão, e depois isso virou esse material. Acho que vai ser muito legal para te ajudar também nesse tempo. Amém? Então, depois você passa ali, está em algum lugar por aí. Você passa lá, baratinho demais. Eu trouxe 15 de cada, se a gente se organizar, cada um consegue levar um. Tem algumas pessoas que vão ficar sem, mas depois a gente manda pelo correio. Amém? Gente, vamos lá então. Abra sua Bíblia comigo em Isaías, capítulo 48. Isaías 48. Eu quero, na verdade, repartir com vocês algo que Deus tem falado ao nosso espírito. E geralmente quando eu saio para falar em algum lugar, deixa eu te falar como é que eu funciono primeiro. Quando eu saio para ministrar em algum lugar, geralmente eu não oro a Deus perguntando o que Deus quer que eu fale em nenhum lugar específico. Porque o que eu entendo é que o pão que Deus tem me alimentado, eu preciso repartir. Então eu quero repartir com vocês algo que eu tenho repartido com a minha igreja local, com os meus irmãos que estão à nossa volta. A gente tem lá na casa algumas reuniões que são fora os cultos, né? Então toda terça-feira de manhã, por exemplo, eu estou dando uma aula na nossa casa de oração que a gente tem. Toda quarta-feira eu dou uma aula na igreja. Toda quinta-feira de manhã eu tenho uma mesa com o pessoal na minha casa. Recebo a igreja em casa, né? E então a gente tem essas pequenas reuniões. E geralmente o que eu reparto nessas reuniões públicas, vamos dizer assim, essas reuniões maiores, é o que a gente reparte na mesa com os mais próximos, né? Então eu quero repartir com você aqui aquilo que o Senhor colocou no nosso coração e a gente tem repartido na mesa. Amém? Isaías 48, eu quero ler com você apenas o versículo 6 e o versículo 7. Você achou? Então diz assim, ó. Você já ouviu, agora olhe bem para tudo isso. Será que você não vai admitir que falei a verdade? Desde agora lhe anuncio coisas novas e ocultas que vocês não conheciam. Foram criadas agora, não há muito tempo. Antes desse dia, você não tinha ouvido falar nelas, mas
para que você não diga, sim, eu já sabia. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra. Eu quero nessa noite render graças ao Senhor. Quero dizer sim, amém, para tudo aquilo que o Senhor tem para liberar nesse lugar, nesses dias. Eu quero, em nome de Jesus, declarar que nós estamos assentados aos teus pés. Nós queremos aprender com o Senhor, aprender de ti que é manso e humilde de coração. Que a tua vontade seja feita nesse lugar, que os meus irmãos sejam de fato alimentados pela tua palavra. E que nós saiamos daqui nesses dias, Deus, fortalecidos e fundamentados, em nome de Jesus. Amém, gente? Queridos, antes de entrar na palavra, eu queria dizer para você que o meu propósito aqui é cooperar com aquilo que já está sendo edificado. Não é? Talvez eu não vá falar nada novo, talvez eu não vá trazer nenhuma novidade. Mas a impressão que eu tenho quando eu saio para ir em uma igreja é que uma edificação está sendo feita ali. E é como se eu estivesse indo lá só para ajudar a colocar um pouquinho mais de tijolo naquilo que já está sendo edificado. Não é? Então, o meu propósito é esse. Né? O meu propósito é, de fato, cooperar e ser um cooperador, um servo de vocês aqui esses dias. Talvez você não vai sair daqui chapado, carregado, né, chorando, mas uma coisa eu vou te garantir, você vai sair daqui um pouquinho mais fundamentado. Né? O meu intuito é que você saia daqui um pouco mais alimentado pela palavra. Eu acredito que a transformação que a igreja brasileira precisa nesses dias é da transformação da palavra. Né? A palavra diz que nós somos lavados pela palavra. Então, a palavra tem um poder de fato, nos lavar. Esses dias eu estava conversando com os irmãos, olhando para Atos capítulo 4, e naquele contexto ali de perseguição, hoje se fala muito no Brasil sobre a perseguição da igreja, né? Nós estamos caminhando para isso, algumas pessoas falam isso. E eu estava olhando Atos capítulo 4, quando Pedro e João, eles são presos. Eles são presos e ali eles começam a ser maltratados, depois eles colocam ele em liberdade. E quando eles saem da prisão, eles procuram os outros discípulos, eles voltam para o corpo novamente. Né? Eles saem da prisão e eles voltam para a comunidade de fé novamente. E aí eles vão orar ao Senhor. Irmãos, eu te faço uma pergunta, em um contexto de perseguição, qual seria a tônica da tua oração? Você já pensou nisso? Se a gente dissesse assim, gente, perseguição na igreja brasileira. Quando a gente fala em perseguição, a gente pensa numa realidade muito distante, mas vamos lá, vamos conjecturar. Aciona aí o mundo de Bob. Se agora você abrisse o seu celular e você descobrisse que é proibido reunir, perseguição na igreja brasileira. Qual passaria a ser agora a tônica principal da sua oração? Provavelmente nós começaríamos a orar para que Deus nos protegesse, sim ou não? Para que Deus nos guardasse, sim ou não? Provavelmente nós começaríamos a orar para que Deus nos desse livramento, sim ou não? Para que Deus nos tornasse invisíveis, para que Deus guardasse nossa casa, nossa família, sim ou não? Mas quando você olha para Atos capítulo 4, em um contexto de perseguição, a Bíblia diz que eles começam a orar, e a tônica da oração é, Senhor, por favor, nos dê ousadia para pregar a Tua palavra. Sabe por quê, irmãos? Porque o Evangelho, a palavra, ela tem poder, ela tem mais poder do que toda e qualquer perseguição. Então eu penso que nesses dias nós precisamos de fato da pregação genuína do Evangelho. Amém? Então o que eu quero nesses dias aqui, nessas oportunidades que nós teremos de falar, é pregar o verdadeiro Evangelho. Então a gente não vai inventar nada, eu quero falar o que está escrito e a palavra vai surtir o efeito que ela sempre surte por onde ela é liberada. Amém? Então quando eu olho para esse texto, nós acabamos de ler esses 2 versículos, algo aquece o meu coração. Eu olho para o desejo de Deus de revelar para o seu povo, de mostrar para o seu povo aquilo que ele estava fazendo. É como se Deus estivesse dizendo assim, olha só, eu estou agindo, eu estou fazendo algo, e eu quero que vocês percebam isso. O que eu estou fazendo, eu quero revelar, eu quero mostrar. Há esse anseio no coração de Deus. Quando você olha para a teologia bíblica, você vai ver que em toda a história bíblica, Deus usa esse princípio. Deus sempre, irmãos, revela as suas ações ao seu povo. Deus sempre mostra para o seu povo aquilo que ele está fazendo. Se você olhar para o profeta Amós, por exemplo, no capítulo 3, no versículo 7, ele fala a respeito disso.
Ele fala assim, ó, certamente, ele é certeza que o Senhor não vai fazer nada na terra sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Então há um desejo no coração de Deus, há um interesse da parte de Deus de revelar a sua ação. Amém? Então o texto que nós acabamos de ler, Deus fala ao povo através do profeta Isaías, que ele gostaria de contar sobre as coisas novas que ele estava fazendo. Isso nos fala, irmãos, de uma interação entre Deus e o homem. Você está entendendo isso? Isso nos fala de uma interação. E essa interação não parte do homem. Essa interação é por causa da natureza de Deus. Deus, por natureza, é um Deus relacional. Se nós pudéssemos definir Deus em uma palavra, se Deus pudesse ser definido em uma palavra, para mim essa palavra seria relacionamento. Amém? A natureza de Deus é uma natureza relacional. Em toda a Bíblia você vai ver Deus buscando o homem para se relacionar. Deus é um Deus criador de todas as coisas, que apesar de ser criador de todas as coisas, entrou na sua criação em busca de uma relação com a sua criatura. Agora é a hora que você fala amém. Então, Deus ele fala assim, olha, eu sou Deus acima no céu, mas eu sou Deus embaixo na terra. Ele está dizendo assim, olha, eu sou Deus acima de todas as coisas. Eu sou Deus acima de toda a criação. Eu fui o Deus que criei todas as coisas. Eu sou um Deus que tem um trono no céu, mas tenho a terra como descanso para os meus pés. Eu sou Deus acima no céu, mas eu também sou Deus embaixo na terra. Apesar de ser o Deus criador, apesar de as minhas mãos terem criado todas as coisas, eu sou um Deus acessível para pessoas comuns como eu e você. Você está entendendo isso, irmão? As mãos que criaram todas as coisas foram as mesmas mãos que quando Tomé desconfiou de quem Jesus era, é você mesmo, como foi que Jesus provou? Toca aqui, Tomé. As mãos que criou o universo pode ser tocada por um pecador duvidoso como você. O Deus criador de todas as coisas sempre desejou essa relação. E eu não sei como que você ouve isso, irmãos, mas se isso não te empolga, nada mais vai te empolgar. Se isso não é motivo suficiente para você gastar toda a sua vida em busca de uma relação perfeita com Deus, cara, nada mais vai poder fazer isso. Você está entendendo isso, amém? Então a natureza de Deus é uma natureza relacional. Deus sempre procurou revelar a sua ação. Mas a impressão que eu tenho é que nós perdemos o time da parada. Parece que nós não, sabe? Esses últimos dias eu tenho ouvido tanta coisa, irmãos, tanta gente falando tanta coisa. Eu tenho falado para os mais próximos, uns amigos pastores, alguns irmãos que caminham conosco, eu tenho dito para eles, cara, esse é um tempo que a gente precisa parar um pouquinho mais de falar e começarmos a ouvir, porque tem muitas vozes ecoando. Tem muita gente falando. Eu estava em uma dessas viagens que eu fiz esses dias, antes da eleição, e assim, algumas pessoas estavam meio que me pressionando, pastor, você tem que se posicionar, pastor, você tem que falar, você tem que falar alguma coisa, se é de direita, se é de esquerda, e eu descobri que tem uma terceira via. Eu tenho água aqui, irmão. Tenho aqui. Obrigado, tá? Não, porque eu acho que se botar esse copo aqui, eu sou meio atrapalhado, esse cara derrubar ele. Se quiser trazer uma garrafinha dessa, que é mais difícil de cair. Você lembra de Josué? A Bíblia diz que o comandante do exército do Senhor se apresenta para Josué. A primeira pergunta que Josué faz, qual que é? Você é do lado de quem? Você é do lado deles ou é do nosso lado? Qual a resposta do comandante do exército do Senhor? Nem um lado nem de outro. Eu sou do alto. Então eu não sou nem de direita e nem de esquerda, eu sou do alto. Tem uma terceira via, irmãos. Tem um lado de cima. E sabe qual é o problema da igreja? É que nós ouvimos a opinião da direita e a opinião da esquerda, mas a gente não para ouvir a opinião de cima. A gente não enxerga a partir da perspectiva celestial.
Primeira coisa que Deus faz quando quer revelar algo, sabe o que é? É nos tirar de uma realidade terrena e nos arrastar para uma realidade celestial. Apocalipse capítulo 4, a Bíblia diz assim, ó, e depois destas coisas, eu vi uma porta aberta no céu e uma voz que me dizia, sobe para cá, porque eu vou te revelar os próximos acontecimentos. Sabe qual que é a ideia aqui? Ele está dizendo assim, eu vou tirar você daí. E a ideia não é só mudar o João de lugar. A ideia é mudar a perspectiva de João. João, para de enxergar as coisas a partir de uma perspectiva terrena e passa a enxergar a partir de uma perspectiva celestial. Porque quando você enxerga apenas a partir de uma perspectiva terrena, você vê o que está acontecendo no presente. Mas quando você muda de perspectiva e você enxerga como Deus enxerga as coisas, você enxerga o que está acontecendo no presente, mas você consegue contemplar o que vai acontecer no futuro. Você está aí. E esse é o convite nesses dias. Sobe para cá. Porque tem coisas, irmãos, preste atenção, andar em revelação, não é Deus falar para você o que você tem que fazer. Revelação não é quando alguém se levanta para revelar o teu futuro. Profeta não é aquele que diz o que vai acontecer contigo. O que revela o teu futuro, o nome disso é cigano. Profeta, irmãos, revelação é quando Deus revela a sua ação. Revelação não é quando alguém diz assim, ó, vai acontecer isso contigo. Não, revelação é quando Deus fala assim, ó, eu estou fazendo isso. Eu vou fazer aquilo. Sabe por quê? Porque não é Deus que tem que se encaixar na minha vida. Não é Deus que tem que se moldar a minha vida. É a minha vida que tem que mudar para se encaixar no propósito. Você vê, por exemplo, nós vamos falar um pouquinho sobre Noé aqui. Você vê Deus chamando Noé, irmãos, um cara que trabalhava com a terra, um agricultor, para fazer um trabalho de carpinteiro. Sim ou não? Noé, você é um agricultor, mas eu quero que você faça uma arca. Como assim? Por que não chama um carpinteiro? É mais fácil. Sabe qual que é a ideia, irmãos? Noé, é você que muda de vida para cooperar com o que eu quero fazer. Não sou eu que mudo o plano, é você que muda a vida. Nós precisamos entender isso hoje, irmãos. Não é Deus que tem que mudar o plano, sou eu e você que precisamos mudar de vida. O problema é que eu não quero mudar de vida e fico insistindo para que Deus mude de plano. Para que Deus mude de propósito, para que Deus mude a história, porque eu não quero mudar de vida. Então, suba para cá. Andar em revelação, queridos, é você andar na frente do seu tempo. É você, no presente, começar a contemplar o que Deus vai fazer no futuro. Suba para cá, porque eu vou te revelar os próximos acontecimentos. Você consegue, no presente, se preparar para o que vai acontecer no futuro. Alguém já usou um exemplo de um estilista. Sabe, um estilista que desenha a roupa de inverno no verão. Andar em revelação, irmãos, às vezes é ser mal compreendido. Porque é como um cara que está num verão, aqui no Nordeste a gente não tem muito bem definido essa parada de inverno e verão, né? É chuva e tempo de chuva e não, né? Mas vamos supor que a gente mora nos Estados Unidos, que o verão é verão e o inverno é inverno. Mas é como um estilista que está no verão, no calor escaldante, ele começa a desenhar a roupa da próxima estação. Ele começa a desenhar um casaco de pele, alguém vai olhar e vai dizer assim, cara, você está doido? Como que você desenha um casaco de pele? Nós estamos num calor infernal. Ele vai dizer assim, não, meu amigo, eu não estou olhando para o presente. O que eu estou fazendo agora tem a ver com o futuro. Nós somos uma igreja imediatista, irmãos. Queremos que Deus faça logo, queremos que Deus fale logo. E Ele está dizendo assim, eu só quero que vocês enxerguem o futuro. Sabe por quê? Porque você vai conseguir se preparar no presente para aquilo que eu farei no futuro. Nós cantamos aqui a respeito de um arrebatamento. Nós cantamos aqui a respeito de uma busca. Ele vem nos buscar. Tá, mas esse dia vai chegar, amém? Mas sabe de uma coisa, irmãos? Uma das coisas que nós não poderemos fazer quando esse dia chegar. Sabe o que é? É se preparar. Você não pode esperar esse dia chegar para se preparar. O tempo de se preparar é agora. Amém? Então há um convite, suba para cá. Deus sempre desejou revelar a sua ação. Há um interesse de Deus de mostrar o que Ele está fazendo. Agora, por que isso não é claro? Por que parece que a gente não consegue entender? É porque Deus não quer mostrar?
É porque Deus não quer revelar? O problema nunca foi a falta de revelação de Deus, irmãos. O problema sempre foi o posicionamento do homem. Deus sempre desejou revelar. Deus sempre desejou mostrar. Nós andamos no escuro porque não nos posicionamos. Andamos fora da revelação porque não nos posicionamos. Se você olha 1 Samuel, capítulo 3, por exemplo, a Bíblia começa a falar de Samuel. A Bíblia diz que Samuel estava posicionado no lugar onde a lâmpada ainda estava acesa. Sim ou não? Pois você abre sua Bíblia aí. Aí a Bíblia diz que naquele tempo a voz do Senhor era rara. E aí logo depois a Bíblia começa a falar de Eli. A Bíblia diz que Samuel estava debaixo da liderança de Eli. Aí ela começa a falar de Eli. E Eli estava sentado no seu lugar de costume. Presta atenção, irmãos. Aí se você continuar lendo o texto, você vai ver que Deus começa a falar com Samuel. Sim ou não? Você lê a Bíblia, né? Eu não estou lendo aqui porque eu estou crendo que você lê, tá? Então Deus começa a falar com Samuel. Mas peraí, a voz do Senhor não era rara? Como é que Deus agora está falando? É meio que contraditório, sim ou não? Então a questão é que Deus não falava mais. Por que a voz do Senhor era rara? Porque, irmãos, presta atenção. Sabe quem era responsável em ouvir a Deus? Era o sacerdote. Só que o sacerdote, o responsável de ouvir a Deus, estava fora da posição. O sacerdote estava sentado no seu lugar de costume. E o Samuel estava no lugar onde a lâmpada ainda estava acesa. Samuel estava posicionado no lugar onde o sacerdote deveria estar posicionado. Então o homem saiu da posição. E aí quando o homem sai da posição, ele acha que Deus não fala mais. Você está entendendo isso? Quando Samuel chegou na posição, Deus foi lá e falou: Samuel. Então o problema nunca foi a ausência da voz de Deus, irmãos. O problema sempre foi a falta de posicionamento do homem. Então a gente fala assim: cara, Deus não está falando mais, Deus não revela mais. Não, amigo. A nossa crise é uma crise, irmãos, a crise da igreja não é financeira. A crise da igreja não é de obreiro, não é de gente, de contingente. Se você sair aqui agora, onde tiver um culto aí vai ter gente. Sim ou não? Olha o tanto de gente tem aqui, ó. Essa quantidade de pessoas aqui é suficiente para revolucionar essa cidade. Então o problema nunca foi a falta de gente, o problema nunca foi a falta de dinheiro. A crise não é nenhuma dessas duas. Sabe qual é a crise? Falta de posicionamento. Nós não estamos posicionados no lugar correto. Por isso Deus não pode liberar, Deus não pode falar. Como estão entendendo isso? Amém? Então o tempo que nós estamos vivendo, irmãos, é um tempo de aguçar a nossa atenção, para nós ouvirmos o que Deus deseja comunicar. Porque ainda há o interesse de Deus de falar com o seu povo, de comunicar a sua ação. Amém? Ainda há o interesse de Deus de comunicar a sua ação, de revelar a sua ação. Ele ainda deseja mostrar o que ele está prestes a fazer. A grande questão é: quem, nesse tempo, está atento o suficiente para ouvir o que o Pai tem a comunicar? A questão é quem, nesses dias tão conturbados que nós estamos vivendo, consegue, em meio a toda essa turbulência, parar para ouvir o que o Pai está comunicando. Porque, preste atenção, só tem duas fontes. A mensagem que nós liberamos só tem duas fontes. Ou a fonte da nossa mensagem é o conselho de Deus, ou a fonte da nossa mensagem é o nosso próprio coração. Jeremias 23, ele começa a denunciar os falsos mensageiros, os falsos profetas. Ele está dizendo assim: cara, como é que vocês falam de paz num tempo que não tem paz? De onde vocês tiraram isso? Que mensagem é essa? Quem falou isso para vocês? Quem falou que o tempo é de paz? Aí ele faz uma pergunta. Ele fala assim: quem esteve no conselho de Deus? Quem ouviu a minha palavra? Ele está dizendo assim: quem participou da reunião que Deus fez?
essa mensagem que vocês estão falando não está de acordo com a mensagem de Deus. Essa mensagem que vocês estão liberando não está de acordo com aquilo que Deus está falando. E vocês, por não estarem no conselho de Deus, estão falando coisas do coração de vocês. Irmãos, é muito parecido com o nosso tempo, sim ou não? Muito parecido com os nossos dias. Ele fala assim: vocês estão falando de paz, vocês estão indo, eu nunca mandei vocês irem, vocês estão se auto-enviando. Vocês estão fazendo coisas que eu não mandei, simplesmente pelo fato de não participarem do meu conselho, por não participarem. Irmãos, nós precisamos voltar para esse lugar, onde a voz do Senhor é clara. Sabe, irmãos, sabe qual é a palavra, para mim, a pregação mais violenta da Bíblia? É a pregação de Maria no casamento de Caná. Maria pregou, para mim pregou. Confusão, irmão, acabou o vinho, imagina. Maria falou assim: é fácil de resolver isso. Ela chama os servos da festa. Vem cá, todo mundo, faz uma reunião ministerial. Ela fala assim: deixa eu dar um segredo para vocês. Sabe como nós vamos resolver esse problema? É só fazer tudo que ele mandar. Façam tudo o que ele disser. Irmãos, é simples assim. Sabe como nós vamos resolver o problema da igreja? Não é fazendo uma reunião para ouvir a opinião das pessoas. O que você acha? Deixa eu chocar você um pouquinho. O modelo de governo na igreja não pode ser democrático. Não é o homem que define. Não é a maioria. O governo da igreja é teocrático. Nós precisamos parar de ouvir as pessoas e começarmos a buscar ouvir a Deus. Não é assim: ei, gente, o que vocês acham que tem que fazer? Não, todos nós dizemos assim: Senhor, qual é a tua vontade? Porque deixa eu te falar uma coisa, presta bastante atenção nisso. A primeira resistência que Jesus enfrentou na sua vida pública, para começar o seu ministério, qual foi? Quando ele foi levado para o deserto, ele foi tentado por quem? Ele foi tentado pelo Satanás. Então o Satanás foi a resistência que Jesus enfrentou no começo do seu ministério, para começar. Mas sabe qual foi a resistência que ele enfrentou para concluir? Porque deixa eu te falar uma coisa, deixa eu abrir um parênteses rapidinho. Sabe quando você glorifica a Deus? Não é quando você começa um projeto novo. Cara, eu estou glorificando a Deus, comecei mais um projeto aqui. Não. Jesus fala assim: Pai, eu te glorifiquei. Como? Concluindo a obra que tu me deste para fazer. Sabe como você glorifica a Deus? Não é começando, é terminando. O problema é que a gente começa muito bem e a gente termina muito mal. Sabe por quê? Aí a gente bota a culpa em quem? É porque o diabo não deixa. É porque os inimigos se levantaram. É porque o reino das trevas se levantou. Não, amigo. Deixa eu te ensinar algo nessa noite. Com toda a humildade do meu coração. Não é o diabo que impede você de concluir. O diabo pode até impedir você de começar. Mas Jesus enfrenta o diabo no começo do seu ministério. Mas no final, sabe qual é a resistência que ele enfrenta? Não é a força do mal. No Getsêmani, Jesus não enfrentou o diabo. Jesus não falou assim: Pai, eu quero muito ir, mas assim, que o diabo não está querendo me deixar ir para a cruz. Eu quero muito beber esse cálice, mas assim, o reino das trevas se levantou e está me impedindo. Essa é a oração? Não. A oração é: Pai, a minha vontade é de não beber. Eu não quero. Estou traduzindo para a linguagem de hoje, tá? Eu não quero beber. O problema todo aqui nessa parada, meu Pai, é a minha vontade. Então assim, que não seja feita a minha vontade. Irmãos, quem tenta impedir você de começar pode até ser o diabo. Mas geralmente quem impede você de concluir é você mesmo. Você não termina porque o diabo não deixa. Você não termina porque você não quer. A resistência que você enfrenta para concluir é sua. É a sua vontade. Amém, igreja? É difícil falar amém para um negócio desse, né? Porque a gente sabe que é verdade. Geralmente é assim. Os projetos que começamos, não concluímos. Talvez é porque não tivemos a glória que esperávamos, é porque não tivemos o reconhecimento que nós esperávamos. Mas geralmente nós não concluímos porque não queremos. Como estão entendendo isso, irmãos?
Então o tempo é de nós aguçarmos a nossa atenção. Nós precisamos começar a glorificar a Deus, concluindo coisas que Ele nos mandou fazer, irmãos. Aleluia. O tempo é de nós pararmos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Presta atenção, Jesus treina os seus discípulos. 3 anos ali, treinando. Irmão, depois que você termina de treinar alguém, você quer fazer o que com ele? Hã? Bora, moço, vai. 3 anos ouvindo, sentado, agora é hora de... Jesus passa 3 anos, treina, chega uma hora que agora os caras vão, agora vai. Morre, ressuscita, pronto. Eles estão prontos agora para fazer o quê? Aí Jesus fala o quê? Espera. Esperem em Jerusalém, até que dos céus vocês sejam revestidos de poder. Vocês não podem ir sozinhos. O poder não está no quanto de conhecimento que você adquiriu daquilo que eu ensinei. O poder vem do alto. Amém? Por isso nós como igreja precisamos entender isso, irmãos. Nós precisamos parar tudo que nós estamos fazendo, se preciso for. Porque não há ação sem poder do alto. Não haverá ação efetiva da igreja sem poder do alto. Então esse é um tempo de nós perseguirmos o poder do alto. Tudo que nós precisamos é de um derramar do Espírito. Nós precisamos de uma visitação do alto, irmãos. Nós precisamos de um avivamento urgente. O Brasil precisa de um avivamento urgente. Então nós temos que esperar até que ele venha. Ah, pastor, isso quer dizer que eu não tenho que fazer nada? Não, não é isso que eu estou falando. Essa é uma espera ativa. O esperar que Jesus manda os discípulos lá em Jerusalém não é ficar lá, deitado numa rede, balançando com a perna só, esperando. Não. É se movimentar, aguardando a sua vinda. É se movimentar, aguardando o seu derramar. Amém? Então a questão é quem está disposto a isso. O meu interesse aqui em Feira de Santana, esse final de semana, é tentar despertar um povo, aguçar a sua atenção. Irmão, você pode sair para aquela porta ali sem uma lágrima no seu rosto, mas eu quero que você saia daqui esse final de semana em crise. A minha função é gerar crise em você. Eu quero que você saia daqui em crise. Amém? Diz amém, se tu é macho. Então nós precisamos de atenção. Quem nesse tempo, irmãos, está atento? Quem está atento? Quem não está se distraindo? Uma das coisas que mais rouba a nossa atenção é a distração. Você está entendendo isso, irmãos? A distração rouba a nossa atenção. Preste atenção, quando você olha para Elias e Eliseu, por exemplo. Elias e Eliseu, irmãos, para mim para mim não, para todos nós, né? É um exemplo a ser seguido, a relação deles dois. Desde o dia que Elias encontra Eliseu, desafia Eliseu, Eliseu larga tudo, vai lá, se despede dos pais, queima carro, queima carroça, queima tudo, queima boi e segue Elias. E aí Elias começa então ali a treinar Eliseu. E é muito interessante a forma que Elias treina Eliseu. Nos últimos momentos de vida, Elias fala assim, Eliseu, eu sempre confundo os lugares. Mas ele fala assim, Eliseu, fica aqui porque eu vou mudar de lugar. Você sabe do que eu estou falando, né? Aí a Bíblia diz que Eliseu fica ou Eliseu vai? Os caras falam assim, rapaz, esse cara vai morrer, vai embora, fica aqui com a gente. Eliseu fala o quê? Não, eu vou atrás dele. Aí pela segunda vez, Elias fala assim, Eliseu, agora tu tem que me obedecer. Fica aqui porque eu vou mudar de lugar. Eliseu faz o quê? Fica ou vai? Na terceira vez, Eliseu fica porque eu vou mudar de lugar. Eliseu fica ou vai? Vai. Aí no final, Elias vai dar o que para Eliseu? Um prêmio, uma capa. Está aqui, a minha unção dobrada. Como assim? Você manda o cara ficar, o cara vai, o cara desobedece você e no final ele ganha a recompensa? Estranho isso, sim ou não? Por que no final, irmãos, Elias tinha que olhar para Eliseu e dizer assim, sai daqui, moço, vou deixar minha capa contigo, tu não obedece o que eu estou dizendo. Você desobedeceu 3 vezes. Mas preste atenção, sabe o que Elias estava fazendo com Eliseu?
Elias estava treinando Eliseu no ouvir a voz de Deus. Elias estava dizendo assim, espera aí, eu sei que Deus está mandando ele ir, mas eu vou mandar ele ficar, deixa eu ver quem ele ouve mais. Ele ouve mais a mim ou a Deus? Irmão, sabe qual é a função de cada um de nós, principalmente dos líderes? É treinar uma igreja em ouvir a voz de Deus. É treinar uma igreja a não se distrair com outras vozes. Deus manda ele ir, fica. Esse cara está ouvindo a Deus. Deixa eu ver, fica aqui, meu filho, eu vou ali. Está vindo, está ouvindo a Deus mesmo. Então toma aqui a minha capa. Agora, Eliseu sabia de uma coisa. A Bíblia diz que Eliseu tinha que o quê? Ver Elias indo. Sim ou não? Sim ou não, gente? Ele tinha que ver Elias indo. A Bíblia diz o quê? Que quando ele, no último estágio, Eliseu olhando para Elias, a Bíblia diz que veio o quê? Um redemoinho, sim ou não? E Elias foi levado em quê? E o que esse redemoinho faz ali? Veio um grande redemoinho, mas Elias foi levado numa carruagem de fogo. Sabe qual é a função do redemoinho ali? É provar a atenção de Eliseu. Porque Eliseu tinha que ver Elias indo. Você está entendendo isso? Estou me fazendo entender? Então o redemoinho era para tirar a atenção. O redemoinho. Ixi, foi, nem vi. Pronto, perdeu. Nós precisamos tomar muito cuidado com os ventos que estão soprando hoje, porque esses redemoinhos que estão aparecendo hoje pode servir apenas para tirar a nossa atenção de olharmos para aquilo que nós devemos olhar de verdade. Então, muita coisa que nós estamos vendo na igreja hoje, irmãos, é só para roubar a nossa atenção. O redemoinho, subiu, não vi, perdi. Sabe qual é a maior necessidade da igreja hoje? É de atenção. Não podemos nos distrair com outras coisas. Precisamos estar atentos ao que o Senhor está fazendo. Precisamos estar atentos ao que o Senhor está falando. Precisamos de atenção. E preste atenção numa coisa, irmãos. Uma das maiores distrações dos nossos dias é uma vida normal. É uma vida natural. Uma vida natural é o que tem nos distraído. Uma vida normal tem distraído a igreja e impedindo-a de perceber o que Deus está fazendo nesses dias. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 24. Mateus 24. Quando Jesus fala dos últimos dias, ele não fala de uma data, não é? Ele não crava o dia, a data, mas ele fala de alguns sinais, não é? Por que ele fala de alguns sinais? Para que nós estejamos atentos. Tomei um susto agora, minha foto assim, olhei assim, pensei que tinha um cara aqui me olhando. Peguei aqui de relance, vi só um. Por que ele fala de sinais? Para prender a nossa atenção, para dizer assim, cara, vocês não podem se distrair. Prestem atenção em alguns sinais. Amém? Por que eu comecei falando aqui da importância da pregação do Evangelho? Porque se você vai estudar Mateus 24 fala de vários sinais, não é? E a maioria desses sinais estão aí, no nosso tempo, não é? É pai contra filho, filho contra pai, rumores de guerra, enfim, vários sinais estão aí. Só que, quando ele fala dos sinais, ele fala assim, porém, o evangelho do reino será pregado em todas as nações, então virá o fim. Quando eu olho para os sinais, eu vejo que há um cenário armado, pronto, para quê? Para a vinda dele? Não, para a pregação do evangelho.
ele fala dos sinais, ele fala de todo o cenário, e depois ele fala assim, olha só, diante desse cenário, a postura da igreja deve ser pregar o evangelho do reino. Você está entendendo isso? Então, quando nós olhamos para a situação que o Brasil e as nações se encontram hoje, nós precisamos estar atentos, porque existe um cenário armado, existe um cenário pronto, amém? E aí, quando Jesus vai falar do final dos tempos, ele traz um exemplo, ele mostra um sinal. E qual é o exemplo? Versículo 37, abra comigo aí, Mateus 24, 37. Ele fala assim, ó. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu e nem o Filho, senão o Pai. Ele não bate aqui martelo para falar do dia, né? Verso 37, pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, olha isso aqui, eles estavam o quê? Distraídos. Não perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou, e todos assim, e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então presta atenção, Jesus não está falando do dia, mas ele pega uma situação que aconteceu lá no passado, para trazer clareza sobre algo que vai acontecer no futuro. Só que se você for ler, a Bíblia fala em dois momentos sobre os dias de Noé. Fala aqui em Mateus, Jesus fala, e ela fala onde? Em Gênesis. Amém? Só tem uma diferença. É que quando a Bíblia fala dos dias de Noé, ela descreve os dias de Noé em Gênesis, diz que o povo lá estava o quê? Pecando. Você está aí? Eles estavam pecando, eles viviam em pecado. E isso, eles estavam tão envolvidos no pecado, o pecado distraiu o povo, e quando o dilúvio chegou, eles não perceberam. Então, o que distraiu o povo no começo? Pecado. Quando você olha para os dias de Noé em Mateus, Jesus disse que o povo estava fazendo o quê? Ou o povo estará fazendo o quê? Presta atenção, Gênesis fala do passado, do que aconteceu lá atrás. Mateus, Jesus está falando de quê? Do que vai acontecer no futuro. Então, lá atrás, o que distraiu o povo e impediu eles de perceber o dilúvio era o quê? Pecado. Eles estavam pecando, vivendo uma vida pecaminosa, o dilúvio chegou, não percebeu, foram pegos de surpresa. No futuro, Jesus disse que o povo estará fazendo o quê? Comendo e bebendo, casando-se. Ele não fala mais de outra coisa. Eu te pergunto, comer e beber é pecado? Só sou de mar, né? Se casar e dar-se em casamento é pecado? Sim ou não? O que é isso? É uma vida natural. É uma vida normal. Então ele está dizendo assim, gente, prestem bastante atenção. Vocês não podem se distrair. Porque lá no começo, para o povo ficar fora da arca, eles tiveram que pecar. Mas no final, para você ficar fora do reino, basta você viver naturalmente. Nem precisa pecar. Você está entendendo isso? Você entende que o negócio aperta um pouquinho, irmão? Eu falei que você ia sair daqui em crise, não falei? Não, mas eu não vivo pecando. Não precisa pecar. Basta viver normal. Não, mas eu vivo minha vida normal, tudo certinho. Acordo de manhã, vou para o trabalho, não bato ninguém, não falo mal de ninguém, não devo ninguém, não minto, não faço. Não precisa, irmão. O problema dos últimos dias não é o pecado. O problema dos últimos dias, irmãos, que vai distrair muitos, é uma vida natural, uma vida normal. E isso tem impedido muitos de nós de percebermos o que o Senhor está fazendo. Nós estamos tão envolvidos na nossa vida normal, que Deus deseja comunicar coisas, e nós não estamos percebendo. Nós não estamos atentos. Então, a principal distração dos últimos dias que Jesus mostra é uma vida natural, é uma vida normal.
Não dá para viver naturalmente. Irmãos, presta atenção numa coisa, nós não estamos em dias de celebração. Os dias são de lamento. O tempo não é de levantar a mão e tirar o pé do chão. O tempo é de dobrar o joelho e encostar a cara no pó. Jesus foi questionado pelos discípulos dos fariseus. Por que os discípulos dos fariseus e os de João jejuam e os teus não jejuam? Aí Jesus responde essa pergunta com outra pergunta. E essa pergunta ela é retórica. Ele fala assim, como é que pode jejuar enquanto o noivo ainda está presente? Jesus faz uma pergunta já sabendo a resposta. Porque, presta atenção, o jejum na época era sinônimo de angústia, de tristeza. Ninguém que jejuava ficava rindo com o vento. Ninguém que jejuava, irmãos, celebrava. Você está entendendo isso? Então, quando você via alguém com um pano de saco, com cinza na cabeça, angustiado, triste, esse cara está jejuando. Você está entendendo isso? Aí ele está dizendo assim, por que o teu povo não fica angustiado, não fica triste, igual os... Ele fala assim, porque não tem como entristecer com o noivo presente. Não tem como andar angustiado, porque eu estou aqui. Só que essa pergunta de Jesus também nos ensina que não tem como andar alegre com o noivo ausente. Assim como não tem como estar angustiado com o noivo presente, não tem como viver celebrando enquanto o noivo não estiver aqui. E deixa eu te falar uma coisa, quando Jesus fala do seu reino, ele não está falando de um reino espiritual, ele está falando de um reino literal. Aleluia. Ele está falando de um rei que virá literalmente. Estabelecer o seu trono sobre as nações. Um rei que irá reinar sobre toda a terra, sentado em um trono a partir de Jerusalém. Então ele está dizendo assim, gente, vocês querem que os caras andem angustiados? Eu estou aqui, agora vai chegar um dia que eu não estarei mais presente, aí eles jejuarão. Não, mas o reino de Deus chegou. Não, amigo, não tem como estabelecer o reino sem a ausência do rei, ou sem a presença do rei. O rei ainda não chegou, por isso o reino ainda não chegou. É bem verdade que princípios e valores do reino de Deus podem ser vivenciados nesta era por meio da igreja, mas o reino ainda não foi estabelecido literalmente, porque o rei ainda não veio. Por isso não é tempo, se o rei não está presente, não é tempo de celebrarmos. Sim, a alegria do Senhor é nossa força, lá, aquela história toda, mas não há celebração na ausência do rei. Tudo que nós precisamos nesses dias, irmãos, é a convocação do profeta Joel. Chorem, sacerdotes. Chorem, ministros do Senhor. Entre o pórtico e o altar. Se posicionem nesse espaço. Sabe o que, irmão, quando você olha para o livro de Joel, você vê ali 3 momentos. O primeiro momento do livro de Joel é um momento de juízo de Deus. O problema de Judá nos dias de Joel não foi o diabo, não foi o reino das trevas, foi o próprio Deus. O gafanhoto, que geralmente a gente fala que vai pegar o nosso dinheiro se a gente não trouxer o dízimo, não foi o diabo que mandou, foi Deus. No livro de Joel foi Deus. Deus fala assim, Joel, presta bastante atenção, diga para o povo de Judá, que o gafanhoto que eu mandei ir contra eles. Você está entendendo isso, irmão? Foi Deus que mandou. Então, o juízo de Deus devastou toda a nação. Então, o primeiro momento do livro de Joel é um momento de juízo. A nação debaixo de juízo. O segundo momento é uma convocatória. Deus convocando os sacerdotes para ocupar um espaço vazio. Para ocupar um lugar vazio. Deus fala assim, convoca todo mundo, chamem todo mundo. Dos que mamam aos mais velhos. É uma convocação geral. Todo mundo tem que vir. Saia o noivo da sua recâmara, saia todo mundo, vem todo mundo. Rasguem o coração de vocês e não as vestes. Chorem, sacerdotes. Então, o segundo momento do livro de Joel é uma convocação para um arrependimento nacional. Gente, vocês conseguem enxergar que nós estamos vivendo isso no Brasil?
Acho que Deus está dando para a igreja brasileira uma excelente oportunidade de humilhação. Sabe por quê? Porque o primeiro passo que o povo que se chama pelo nome do Senhor tem que dar, não é nem oração, é humilhação. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, então antes de orar eu preciso me humilhar. Sabe por quê? Porque a oração do soberbo não é recebida por Deus. Deus resiste ao soberbo. O grande problema do soberbo não é o diabo, não é Deus. Deus é o problema do homem orgulhoso. O inimigo do homem orgulhoso, irmãos, não é o reino das trevas, é o próprio Deus. Você está entendendo isso? Então, Joel chama o povo para um arrependimento. Aí depois dessa postura, você ouve a Bíblia dizer assim, ó, e depois disso, eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Então você vê juízo, você vê um posicionamento sacerdotal de arrependimento, que transformou esse juízo em um avivamento. Depois disso, eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Depois disso o quê? Depois desse posicionamento sacerdotal, depois dessa postura de arrependimento, sabe do que nós precisamos como igreja brasileira? Chorem sacerdotes, chorem ministros do Senhor. É tempo de pano de saco, de arrependimento, de humilhação. A gente estava com o narizinho muito empinado, irmão. Sim ou não? A igreja brasileira andava um pouquinho soberba. Não é Deus que vai mudar o plano dele para se encaixar na nossa vida. É nós que precisamos mudar de vida para nos encaixar no seu plano. Você está aí? Então, a questão é, quantos de nós estamos dispostos a sairmos da nossa vida natural? Quantos de nós estamos dispostos a deixarmos uma vida normal? Quantos de nós, irmãos, quantos de nós estamos dispostos a ocupar esse lugar entre o pórtico e o altar? Entre o povo e Deus. Está dizendo assim, cara, vocês precisam ocupar esse lugar entre o povo e Deus. Vocês precisam conectar o povo a Deus novamente. Vocês têm que fazer a função profética e apostólica, a função profética e sacerdotal. Vocês precisam ouvir a necessidade do povo e apresentá-la diante de Deus. E vocês precisam ouvir a voz de Deus e comunicar ao povo. Essa é a nossa função, irmãos. Deus está dizendo assim, olha, eu estou fazendo coisas novas. Será que vocês não conseguem perceber? Vocês estão tão envolvidos na vida natural de vocês, que eu estou fazendo coisas novas e vocês não estão percebendo. Eu queria nessa noite que nós tivéssemos um tempo de orarmos ao Senhor. E que nós encerrássemos esse momento. Nós vamos ter mais 2 momentos dessa conferência, amanhã à tarde e amanhã à noite, né? Nós vamos continuar falando do que a gente começou. Não vai ser outra palavra, nós vamos continuar. Nesse mesmo texto de Isaías. Nós vamos continuar falando. Mas eu quero, nessa noite, nós encerrarmos esse primeiro momento em um tempo de oração. Em um tempo de nós pensarmos um pouquinho qual deve ser a nossa postura nesse tempo. Eu falei aqui que a crise da igreja é uma crise de postura, é uma crise de posicionamento. Nós começamos a fazer coisas que Deus não nos mandou fazer, irmãos. Jeremias, abra Jeremias para a gente terminar. Jeremias 23. Jeremias 23, 18. Fala assim, ó. Porque quem esteve no conselho do Senhor e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a ouviu, eis a tempestade do Senhor, o furor saiu, e o vendaval passou sobre a cabeça dos ímpios.
a ira do Senhor não se desviará, até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias vocês entenderão claramente. Não mandei esses profetas, mas eles foram correndo. Não lhes falei, mas eles profetizaram. Mas se tivesse estado no meu conselho, teriam anunciado as minhas palavras ao povo. Quer dizer assim, gente, onde vocês estavam? Se vocês tivessem de fato me ouvido, vocês teriam anunciado a minha palavra. Mas como vocês não ouviram, vocês tiveram que inventar uma mensagem. A fonte da mensagem que vocês liberaram é o coração de vocês e não o meu. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Mas se eles estivessem comparecido ao meu conselho, anunciariam as minhas palavras ao meu povo. E teriam feito com que se convertesse. Sabe o que converte o povo, irmãos? É a palavra do Senhor. Sabe o que vai converter a nação brasileira? É a palavra do Senhor. Então, o que está faltando para o Brasil? Está faltando viver de acordo com o que Deus disse. Está faltando viver de acordo com o que Deus falou. Nós precisamos de mensageiros hoje que estejam inseridos no conselho de Deus. Irmãos, uma reunião de conselho. Essa igreja tem conselho, um presbitério. Nem todo mundo participa de uma reunião de conselho, irmãos. Você está entendendo isso? Nem todo mundo participa, porque não é uma reunião para o povo. O povo vai ouvir o que foi decidido no conselho. Sabe o que Jeremias está dizendo aqui? Tem uma reunião especial, onde Deus decide as coisas, onde Deus decide como nós iremos resolver o problema, onde Deus reúne os seus íntimos. O conselho do Senhor não é para todo mundo, irmãos. Você está entendendo isso? O conselho do Senhor não é para o povão. O conselho do Senhor é para os íntimos. Porque o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Sabe de uma coisa, irmãos? Tem coisas que Ele não vai falar para você domingo à noite no culto. Tem coisas que Ele não revela para todo mundo. Tem coisas que Ele quer fazer na sua vida que Ele não vai fazer aqui na igreja. Irmãos, Jesus pega um cego. A Bíblia diz que ele entra numa cidade, chega um cara para ele que está cego. Antes de curar esse cara, sabe o que ele faz? Ele pega ele, tira de dentro da cidade. Fora da cidade, ele dá uma cuspidinha no chão, faz uma laminha, passa no olho do cara, e esse cara é curado. Sabe por que ele tirou o cara da cidade? Porque você imagina o cara está aqui no meio da multidão, aí Jesus dá uma cuspida no chão. Alguém ia dizer assim: tu não sabe nem o que ele está fazendo. Tu acredita que esse cara cuspiu no chão e ele pegou o cuspe? Ixi, ele vai passar no teu olho. Consegue fazer? Não, tá doido, pô, se passar cuspe na minha cara. Tem coisas que Deus não vai fazer contigo no meio de todo mundo, porque o irmão do lado pode atrapalhar, irmão. Tem coisas que Ele só vai falar contigo no conselho, numa reunião secreta. A Bíblia diz que Jesus reúne os seus discípulos para uma ceia. Aí na ceia Ele fala assim: gente, é o seguinte, no nosso meio aqui, alguém vai me negar e alguém vai me trair. Imagina o clima. O pastor faz uma reunião com os seus. Vem cá, meus mais próximos. Galera, é o seguinte, eu quero dizer para vocês que eu sei que no nosso meio tem um traidor. Imagina o peso que veio sobre aquela reunião. Aí a Bíblia diz que aquele a quem Jesus amava estava com a sua cabeça reclinada no seu peito. Quem é o discípulo que Jesus amava? Quem é que está contando essa história? Ou ele é muito ousado, ou ele é muito íntimo. Não é? Imagina se eu chego para vocês aqui e falo assim: galera, é o seguinte, esquece. Eu sou o discípulo que Jesus mais ama. Vocês dizem o que para mim? Vai daí, doidinho, olha. É lá do Maranhão, quer conversar besteira aqui. Irmão, ele era muito ousado, ele era muito íntimo. Ele está falando dele. Ele está dizendo que ele era o discípulo a quem Jesus amava.
Aí quando Jesus fala isso, eu não vou ler aqui para a gente ganhar tempo. Não que ler a Bíblia é perda de tempo, né? Mas você entendeu. Imagina comigo a cena. João reclinado no seu peito. Aí Jesus fala assim: galera, alguém aqui vai me trair, outro vai me negar. Me ajuda aqui, vem cá. Fica aqui embaixo. Aí ele está aqui, ó, com a cabeça reclinada no peito. Eu sei que isso aqui vai virar figurinha, vai virar meme, vai virar tudo, mas tudo bem. Deixa para você pensar nisso depois. Viaja comigo aqui agora. Aí a Bíblia diz, irmãos, que Jesus revela isso na frente de todo mundo. Aí presta atenção, fica aí. Aí a Bíblia diz que Pedro, irmão, para mim Pedro é o discípulo mais ousado que Jesus tinha, sim ou não? Pedro era o cara mais doido. Foi o cara que viu um fantasma no mar. Ele falou assim: peraí, se tu mandar aí eu vou. Pedro foi o cara que tentou discipular Jesus. Jesus fala assim: olha, eu vou morrer. Vem cá, Jesus, cara, presta atenção. Tu não morre nessa história, tu não morre. Nessa história tu salva a gente. Pedro, ele é ousado. Mas presta atenção. Quando Jesus disse assim, ó, no meio de vocês alguém vai me negar e alguém vai me trair, a Bíblia diz que Pedro, o intrépido Pedro, o ousado Pedro, olhou para João. Presta atenção nisso. Ele olhou para João e, como quem fazia sinais, perguntou: João, pergunta para ele quem é. Irmãos, Pedro, o clima ficou tão pesado que Pedro não teve coragem de dizer assim: Jesus, quem é? Para quem que ele perguntou? Para? Pedro sabia que esse era um segredo, irmãos, que Jesus não ia falar para todo mundo. Então para quem que João perguntou? Para que Pedro perguntou? Cara, eu vou perguntar para quem é íntimo, porque tem coisas que só quem é íntimo sabe. Aí a Bíblia diz que Jesus fala, aí João, o texto é muito engraçado. Pedro, como quem fazendo sinais, pergunta para João: João, pergunta para ele quem é. Aí a Bíblia diz que João fala assim, ó, mestre, quem é? Ele lá está preocupado, meu amigo. Aí Jesus fala assim, ó, é aquele para quem eu der um pedaço de pão molhado. Para quem você acha que Jesus falou isso? Se Jesus tivesse falado para todo mundo, na hora que ele chegasse para Judas, dissesse assim: está aqui Judas. Judas ia fazer assim, ó. Ele não falou para todo mundo, amigo. João, vou falar só para você, porque tem coisas que eu não falo para todo mundo. Os meus segredos não é para... Os meus segredos estão no meu conselho. Os meus segredos são para os íntimos. Deixa eu te falar, só você vai saber quem é. Antes de todo mundo, você vai ficar sabendo quem é. É para aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Isso é andar em revelação. Isso é ficar sabendo das coisas antes de todo mundo. Obrigado, meu amigo. Você está entendendo isso? Sabe do que o Brasil precisa? De mensageiros, de profetas que estejam com as suas cabeças reclinadas no peito de Jesus. De homens que estão participando do seu conselho. Porque somente participando do conselho do Senhor nós poderemos falar a respeito do que Ele está falando. Por isso que não há sincronia nas mensagens. Cada um fala uma coisa, cada um diz o que tem que ser feito, cada um acha que tem que ser feito diferente do outro. Nós precisamos marcar um grande encontro na sala de reunião de Deus, na sala do conselho do Senhor. Amém? Você pode ficar de pé?